Senhor, eu sou Jamila Alves Elias, salva pela graça, por isso filha de Deus, esposa, mãe de 2 crianças abençoadas. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma frase que tem estado na minha mente já há algum tempo. Nesta fase em que nós estamos, nesse tempo em que nós estamos a viver, tal como eu creio que eu sei que muitas mulheres têm sido inquietadas pelo Espírito Santo e não só a se posicionarem em alinhamento com aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, para todo mundo, mas eu estou aqui para falar especificamente para as mulheres. E a frase quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada? Ou no nosso caso, quem sabe se não foi para este dia que foste chamada? Essa é uma frase que foi dita por... é uma pergunta, na realidade, que foi dita por Mardoqueu a Esther. Esther foi coroada rainha na época em que o rei Xerxes dominava metade do mundo. E Mardoqueu, tio de Esther, colocou-se em um conflito por causa da sua postura com um outro homem que era muito influente diante do rei. Esther foi forçada a sair da sua posição de conforto para se colocar em linha diante do rei em intercessão pelo seu povo, porque a intenção de Amã, que era o homem em conflito com Mardoqueu, que era tio, pai de Esther, colocava em perigo não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Então Mardoqueu foi ter com a rainha, e a rainha, apesar de temerosa, tomou o seu posicionamento, revestiu-se da sua autoridade de rainha e foi diante do rei depois de jejuar, não só ela, mas toda a sua casa, e através do seu posicionamento veio o livramento para todo o povo de Israel. Não só, a palavra não só me fala, tem muitos exemplos de mulheres que se posicionaram e foram instrumento de Deus para que houvesse livramento para o povo de Israel. A outra pessoa que me apresenta a palavra e que eu sinto a necessidade de falar é Débora. Em Juízes, vamos lá ver, Juízes 4 vai apresentar Débora como sendo esposa, tá? Nesta época, Débora profetiza, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Numa época em que havia falta de posicionamento dos homens. Aqui ainda em Juízes, no versículo 6, vai nos falar o seguinte: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel, atenção, os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar. Até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste para ser mãe de Israel. Ou seja, era uma época em que os caminhos retos, os caminhos que eram bons, tinham sido abandonados pelos homens. E por isso o Senhor derramou justiça sobre Israel. Estava como um pai, que o nosso Deus é um pai que disciplina os seus filhos, estava a disciplinar Israel. E os homens, ao invés de se posicionarem diante de Deus e em proteção da sua terra, os homens se furtavam da sua responsabilidade. Aí teve a necessidade de se levantar uma mulher para se alinhar. E quantas vezes nós, diante das situações, seja na nossa família, na nossa casa, só vemos o total desalinhamento de homens e não de pessoas, homens, mulheres, que deveriam tomar a sua responsabilidade e não tomam. E nós, como filhas de Deus, como cristãs, nós somos chamadas a assumir a posição que o Senhor nos chamou para assumir. E quando falo isso, não é assumir a posição de outra pessoa. Por exemplo, não é você que é esposa, tem um marido descrente, tomar a posição do seu esposo na tomada de decisões. Não, mas é ir diante de Deus, tal como fez Esther,
Tal como fez Débora, eu não li, mas tem aqui. Débora foi buscar em Deus a informação que precisava para vencer uma batalha em que traria livramento para Israel. Deus é quem informa Débora que o livramento para Israel viria através de uma mulher. Não foi Débora que foi diante de Deus e disse: Senhor, dá-me o livramento, eu vou fazer. Não. E nem foi Débora que trouxe, foi Jael. Isso é uma parte. Mas nós percebemos que dentro daquilo que eram as responsabilidades tanto de Débora quanto de Esther, o Senhor trouxe livramento para o povo de Israel. Houve necessidade de uma atitude da parte dessas mulheres. A outra mulher que me fala é Maria. Maria foi chamada para ser mãe de Jesus. Maria está, assim, muito rapidamente, em Lucas 1. Eu vou ler a partir do 26. E vai dizer: então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Depois Maria vai questionar ao anjo como é que tudo aconteceu, e Maria se posicionou e Jesus veio. Então, diferentes naquilo que era a sua missão. Nós temos Débora, que é mencionada como sendo juíza, profetisa. Juíza naquela época era quem governava Israel, quem Deus levantou para governar Israel. Nós temos Esther, que era a esposa do rei e era rainha. Nós temos Maria, que era mãe. Então são mulheres com posições muito diferentes, mas todas elas, no tempo determinado e naquilo que foram chamadas, elas foram instrumento de Deus para livramento do povo de Israel. A primeira vez que esse pensamento me veio, esse texto e essa palavra me veio ao Espírito, foi em 2020. Nós estávamos a passar por situações muito complicadas, havia muitas perdas, muitas mortes, houve muita coisa que todos nós nos lembramos como é que foi 2020. E eu buscava ao Senhor por entender, por consolo, por tudo, porque também estava debaixo de muita pressão. E o que o Senhor me ministra naquela época? Vocês estão a viver exatamente no tempo que vocês deveriam viver. Ou seja, cada uma de nós recebeu da parte de Deus alguma coisa ou capacidades que são úteis para o tempo que nós estamos a viver. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos muitas vezes de sair do nosso conforto, porque todas estas 3 mulheres que eu mencionei são mulheres que poderiam ficar como todas as outras mulheres do reino, confortáveis, seguras naquilo que elas estavam a fazer, e não se colocar nas mãos do Senhor para um lugar que era de total desconforto. Eu falo isso porque só para fazer esse vídeo, eu tenho esse testemunho também, porque só para fazer esse vídeo foi uma luta imensa. Eu entrei num lugar de dúvidas, de questionamentos, para saber se realmente era essa a vontade de Deus. E eu estou a ser levada para um lugar de total desconforto. Quando eu era mais jovem, não estava em Cristo, eu tinha o hábito de frequentar muito as redes sociais. Eu estava sempre com o telefone na mão, a fazer um vídeo, sempre a publicar no Facebook, no Instagram. Mas quando comecei a buscar mais de Deus, eu me fechei, eu me retirei, eu me recolhi, fui chamada ao recolher. E eu me senti confortável. Hoje eu já não tenho uma vida tão pública assim.
Mas neste momento em que eu estou no meu lugar de conforto, é que o Senhor me constrange ao ponto de eu ser chamada para me posicionar e trazer aquilo que são as minhas experiências com Deus para quem o Senhor quer usar. Eu não sei quem, mas o Senhor quer usar. Eu tenho sido muito abençoada por aquilo que o Senhor tem feito na vida de muitas mulheres. Eu tenho a minha cabeleireira, a moça que trata do meu cabelo, Elizabeth, minha xará. É uma moça que trata de cabelos naturais. Eu conheci-lhe e ela trata de cabelos há muito tempo com um cuidado especial. Recentemente ela foi inquietada e foi abençoada com a graça de poder abrir um salão. Quando ela partilhou comigo, eu tinha a certeza, a convicção total de que aquela mulher estava alinhada ao seu propósito. Mas eu me perguntava, mas Deus, o que é que tratar de cabelo tem a ver com a glória do teu nome? Como é que ela está a te glorificar com um salão de beleza? Porque nós crescemos a pensar que cuidar-se é uma coisa frívola, uma coisa de mulheres superficiais, mulheres sérias com objetivos, não se preocupam muito com beleza, mas não. O Senhor se preocupa com cada aspecto do nosso ser, mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui é o seguinte: em 2023 eu fiquei grávida e eu não tenho mais a minha mãe comigo. E o fato de serem os meus primeiros bebês, eu estava grávida de gêmeos, pela graça de Deus, deixou-me com muitas dúvidas, com muita insegurança. Eu tinha muitas perguntas que por vezes eu não me sentia confortável de perguntar às mulheres à minha volta, por insegurança mesmo, não porque elas não eram capazes de responder. Mas não sei quantas vezes, quando eu fui para tratar do cabelo naquele salão, eu ouvi uma palavra, um testemunho de mulheres que passaram por coisas parecidas com a minha, e eu saí de lá tão abençoada muitas dessas vezes. Ali o Espírito Santo começou a me dizer e a me fazer recordar quanto aquele lugar, aquele salão era um lugar onde muitas vezes a palavra dele era pregada, onde se tem conversas edificantes. Então eu percebi, ela glorifica o Senhor, não precisou subir ao púlpito, não precisou de pregar, não precisou de fazer vídeos de pregação para ser instrumento na mão de Deus. Ela disponibiliza aquele lugar, ela tem uma vida de oração, ela busca, e o lugar do trabalho dela, o negócio dela é para a glória do Senhor. É uma mulher que foi chamada para servir o Senhor naquilo que são os dons e as qualidades que o Senhor lhe deu. Então, nesse tempo, amada do Senhor, eu gostaria de convidá-la a fazer o mesmo exercício que eu estou a fazer. Vá diante de Deus, pergunte ao Pai como é que você pode impactar a sua família, como é que pode impactar o seu local de trabalho, como é que pode impactar a sua cidade, Luanda, Cabinda, Benguela, de onde estiver a assistir, como é que pode impactar o seu país, como é que você pode ser instrumento de graça, de favor nas mãos de Deus para a nação, neste tempo em que nós estamos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome pela tua fidelidade e pelo teu favor. Eu venho diante do trono da tua graça e eu consagro cada mulher que está nesse momento a ouvir. Que o teu Espírito Santo, Senhor, amigo Espírito Santo, visite a mulher que está em dúvida, a mulher que está nesse momento lutando para decidir, para discernir aquilo que o Senhor está a falar relativamente ao seu propósito. Senhor, venha trazer alinhamento, não permita que os nossos corações sejam tomados pela vaidade e pelo orgulho. Eu venho diante do trono da tua graça consagrar essa noite, essa manhã, essa tarde, cada família,